unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Imprensa oficial, veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os estados o Distrito Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. Redação dada pela Lei nº 8,883 de 1994. Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Contratado, a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. Obras e serviços. Sequência: 1. Projeto básico. 2. Projeto executivo. 3. Execução das obras e serviços. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual. Quando for o caso, é proibido incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. Inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. O retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, não poderá participar da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 2. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. OBS. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2 deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: 1. Execução direta. 2. Execução indireta nos seguintes regimes: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada integral. Requisitos do projeto básico: 1. Segurança. 2. Funcionalidade e adequação ao interesse público. 4. Economia na execução, conservação e operação. 5. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação. 6. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. 7. Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. 8. Impacto ambiental. Serviços técnicos profissionais especializados. Serviços técnicos profissionais especializados. 1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
7. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados, deverão preferencialmente ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Compras. As compras, sempre que possível, deverão: 1. Atender ao princípio da padronização. 2. Ser processadas 3. através de sistema de registro de aquisição e pagamentos semelhantes às do setor privado. 4. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Rebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta lei, R. 150.0, para a modalidade de convite, deverá ser confiada a uma comissão de, no mínimo, 3 membros das alienações. A alienação de bens obedecerá às seguintes normas. 1. Quando imóveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: a doação em pagamento. B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. C. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. D. Investidura e venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. F. Alienação gratuita ou onerosa. Aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. G. Procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da lei, no 6,383 de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição, incluído pela Lei nº 11,196 de 2005, H. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local, com área de até 250 MO², 250 metros quadrados, e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. 2. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: a doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. D. Venda de títulos na forma da legislação pertinente. E venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. F. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem deles dispõe. G. Procedimentos de legitimação de posse. Doação de imóvel. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 desse artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação quando o uso destinar-se a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. 2. A pessoa física que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura e moradia sobre área rural situada na região da Amazônia Legal. Venda de bens imóveis. Na concorrência para venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5%
5% da avaliação. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 1. Avaliação dos bens alienáveis. 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. 3. Adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. Modalidades, limites e dispensa de licitação. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Porém, não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Os avisos contendo os resumos dos editais deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública federal e ainda quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais. 2. No Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública estadual federal, ou municipal. 3. Em jornal diário de grande circulação no estado e também, se houver, em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será 45 dias para a concurso. B. Concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 2. 30 dias para a concorrência nos casos não especificados na linha B do inciso anterior. B. Tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 3. 15 dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior ou leilão. 4. 5 dias úteis para convite. Modalidades de licitação. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Consiste é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem ofereceu maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Limites de valores. Para obras e serviços de engenharia, a convite até R$ 150 mil reais. B. Tomada de preços até R$ 1,500 milhão e 500 mil reais. C. Concorrência acima de R$ 1,500 milhão e 500 mil reais. 2. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior. A. Convite
até R, 0,80 mil reais. B, tomada de preços até R, 650, 0,650 mil reais. C, concorrência, acima de R, 650, 0,650 mil reais. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência. Na compra de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo por conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. No caso de consórcios públicos, aplicar-se ao dobro dos valores para CV, TP e CONC mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 entes da federação, e o triplo quando formado por maior número, dispensa de licitação, 1, para obras e serviços de engenharia de valor, até 10% do limite previsto na linha A, do inciso 1 do artigo anterior, R15.0. 2, para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na linha A, do inciso 2 do artigo anterior, R8, 0, e para alienações 3, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, 4, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. 6. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 desta lei e desclassificada por não atender aos requisitos da licitação, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante do registro de preços ou dos serviços. 8. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 11. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. 12. Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis,
no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 13. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público. 15. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 16. Para impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a administração pública, criados para esse fim específico. 17. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. 18. Nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea A do inciso 2 do art. 23 R80 desta lei. 19. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. 20. Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 21. Para aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq, ou para suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. 23. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 24. Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. 25. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica, ICT ou por agência de fomento para transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. 26. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. 27. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. 28. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente
alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. 29. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante ratificadas pelo comandante da força. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Habilitação. Para a habilitação nas licitações exigir-se a dos interessados exclusivamente documentação relativa a 1. Habilitação jurídica, 2. Qualificação técnica, 3. Qualificação econômico-financeira, 4. Regularidade fiscal. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em 1. Cédula de identidade, 2. Registro comercial, no caso de empresa individual, 3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais. E no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em 1. Prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no cadastro geral de contribuintes, CGC. 2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. 4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se a 1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente. 2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e indicação das instalações e do aparelhamento para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, que se responsabilizará pelos trabalhos. 3. Comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 4. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. A comprovação de aptidão referida, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a 1. Capacitação técnico-profissional, comprovação do licitante, licitado de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro, devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos, é vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época, ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se a 1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta. 2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 3. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no CAP e parágrafo 1º do artigo 56 desta lei, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. A administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias. O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% do valor estimado da contratação. A documentação poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se as seguintes normas. 1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital. 3. Apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 30 e 1 desta lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado na proporção de sua respectiva participação, podendo a administração estabelecer para o consórcio um acréscimo de até 30% dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei. 4. Impedimento de participação de empresa consorciada na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente. 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Parágrafo 1º. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira. Registros cadastrais. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, 1 ano. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para atualização dos registros existentes e para o ingresso a qualquer de tempo novos... Poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral. Prodimento e julgamento. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto
e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 1. Edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso. 2. Comprovante das publicações do edital resumido, na forma do artigo 21 desta lei ou da entrega do convite. 3. Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial ou do responsável pelo convite. 4. Original das propostas e dos documentos que as instruírem. 5. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. 6. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. 7. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. 8. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. 9. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente. 10. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. 11. Outros comprovantes de publicações. 12. Demais documentos relativos à licitação. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite de R 1,500, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada com a antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias, e licitações sucessivas aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará obrigatoriamente o seguinte: 1. Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara. 2. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação. 3. Sanções para o caso de inadimplemento. 4. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. 5. Se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. 6. Condições para participação na licitação e forma de apresentação das propostas. 7. Critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos. 8. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. 9. Condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais. 10. O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência. 11. Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento de cada parcela. 12. Limites para
pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas. 13. Condições de pagamento, prevendo a prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. B. Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. C. Critério de atualização financeira desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. D. Compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos e exigência de seguros, quando for o caso. 14. Instruções e normas para os recursos previstos nesta lei. 15. Condições de recebimento do objeto da licitação. 16. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas para sua divulgação e fornecimento aos interessados. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante. 1. O projeto básico e o executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. 2. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. 3. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. 4. As especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança, nas compras para entrega imediata. Assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para a apresentação da proposta, poderão ser dispensadas. A atualização financeira,